E tem aumentado os casos de câncer de colo retal em pessoas de 30 a 40 anos. De acordo com um relatório divulgado pela Sociedade Americana de Câncer, há um crescimento de 2% ao ano desde o início da década de 1990. Algumas pesquisas apontam que mudanças no estilo de vida, como o consumo de carne vermelha, alimentos ultraprocessados e álcool, são fatores determinantes para esse cenário. O câncer coloretal já é a principal causa de morte por câncer em homens com menos de 50 anos e a segunda principal causa em mulheres na mesma faixa etária nos Estados Unidos. Um estudo recente também aponta que a geração do milênio, nascida por volta de 1990, corre um risco cerca de 4 vezes maior do que em faixas etárias mais avançadas. E nós continuamos a falar sobre o câncer coloretal e para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe agora o Dr. Wagner Marcondes. Ele é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, boa noite, agradeço o convite. Bom, doutor, para todo mundo entender, a gente está falando do câncer coloretal, é o câncer de intestino, que a gente tanto ouve falar, e eu queria te perguntar quais os motivos, os fatores que levam a esse aumento aí na incidência da doença em pessoas cada vez mais jovens. Exato, o câncer coloretal ele é considerado o câncer do intestino grosso e do reto, né? Então, eles são muito parecidos, mas o reto e o intestino grosso, apesar de ser uma continuação do tubo digestivo, são cânceres diferentes, mas são considerados do mesmo grupo. E está em análise ainda, porque nós não sabíamos que havia uma incidência tão grande em jovens até 20 anos atrás. Isso está sendo constatado após o ano 2000. E está em análise ainda, mas são algumas considerações, entre as principais. As alimentações, alimento ultraprocessado, um desequilíbrio da flora intestinal e a exposição a poluentes. Doutor, uma pergunta até porque, e antes também de mais nada, uma boa noite, é hábito também dessa geração, ou de parte dessa geração, o uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo, ou de medicamentos, se automedicar. A automedicação também pode ser um fator para esse aumento ou não? Exato. Um dos fatores considerados nos últimos estudos é a alteração da flora intestinal. Então, a nossa flora intestinal, ela sofre influência dos medicamentos. Isso podemos considerar os antibióticos, né, que é a automedicação, podemos considerar os anti-inflamatórios, né, utilizados muitas vezes para tirar dor, como um analgésico, além dos antiácidos, né, aqueles remédios para acidez, gastrite, queimação, e também os antidepressivos. Então, essas quatro categorias, né, antibióticos, anti-inflamatórios, antiácidos e antidepressivos, que são muito utilizados, eles influenciam na flora intestinal, que é um fator que está fortemente sob suspeita de ser um dos fatores que aumentou tanto o câncer em pessoas abaixo de 50 anos. Doutora, a gente está falando aqui de alimentação, né, de hábitos de vida, também da automedicação, mas essa doença pode aparecer também por conta da herança genética? Exato. Tem a mutação genética, né? A mutação genética é um fator que pesa, mas ele não é explicado sozinho. Geralmente, a mutação genética em pessoas mais jovens, ele está presente, mas ele não é suficiente para justificar. É diferente do câncer das pessoas mais velhas, né? Então, hoje nós vemos que indivíduos que nasceram dos anos 90 para cá, eles chegam a ter 2 vezes mais chance de ter um câncer do que um indivíduo acima de 60 anos. Então, a mutação genética, ela está envolvida, mas ela não explica por si só esse surgimento do câncer em pessoas mais jovens. E, doutor, como é que esse câncer, então, aparece? E quando que você deve, na sua casa, ligar o sinal de alerta e procurar um médico se algo acontecer? Ele dá indícios ou é uma doença, digamos, silenciosa? Ele dá alguns indícios, mas não necessariamente são alarmantes. Um sangramento nas fezes, né? Então é muito comum. A maior parte dos sangramentos nas fezes não são câncer, mas já pode surgir. Então quem hoje não teve, depois de 20, 30 anos de idade, não teve um pouquinho de sangue nas fezes. Então esse pode ser um indício, um sangramento nas evacuações. O que é muito importante é considerar o padrão evacuatório. Eu mudo a característica da minha evacuação. Eu tinha um ritmo intestinal e posso ter outro. Ele modifica. Fezes afiladas, dificuldade de evacuar, dores abdominais, né? O indivíduo percebe uma mudança. Ele tinha um comportamento intestinal e passa a ter outro comportamento. Essa alteração do ritmo intestinal, associada a sangramento,
é altamente sugestivo de alguma alteração que merece investigação, que pode ser um simples exame de fezes. Doutor, os casos, eles começam geralmente com pólipos que são silenciosos. As pessoas conseguem detectar esses pólipos nos exames. Eu queria te perguntar se a colonoscopia continua sendo o principal exame preventivo nesses casos e quando que é indicado que a pessoa comece a fazer esses exames preventivos? Por conta do aumento da incidência em câncer nas jovens, antes era preconizado com 50 anos. Hoje, todo mundo com 45 anos deve ser submetido à colonoscopia, independentemente de sintomas. O pólipo ele é silencioso, ele não dá nenhuma alteração, nenhum desconforto. Ele é muito pequeno, pode ter 4 milímetros, 5 milímetros, 1 centímetro. Né? Então, o pólipo só é identificado na colonoscopia. Então, todo indivíduo acima de 45 anos deve fazer colonoscopia. Se eu tiver alguém da minha família, de primeiro grau, irmão, irmã, pai ou mãe, que tiver um câncer de colo intestinal, colo retal, eu devo fazer o exame com 35 anos. Então, 45 anos é obrigatório. Todas as pessoas devem passar pelo exame, ou se alguém da minha família próximo, primeiro grau principalmente, tiver um câncer de colo retal, com 35 anos. É o padrão ouro, é o melhor exame que tem. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse assunto importantíssimo. Um forte abraço e até a próxima. Agradeço o convite e uma boa noite.